Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Salve, salve, amante da língua portuguesa, você nosso aluno, você nossa aluna aqui da tribo. Aqui quem fala contigo é o professor Marcelo Ribeiro e a partir deste momento nós vamos em mais um dos nossos encontros. Hoje, em especial, o nosso conteúdo será voltado a você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Maranhão. Foco total na banca CESP e Sebrasp. Você já sabe, edital publicado. Neste momento você precisa de um direcionamento. Você precisa saber o que você já estudou, no que você tem dificuldade e como você pode melhorar aí nestes tópicos específicos. Marcelo, não estudei nada, estou partindo do zero. Meu irmão, pois está na hora de correr. Para isso, para que você não fique perdendo tempo, nós aqui da tribo montamos um super curso direcionado à sua aprovação. Como é que eu faço para ter acesso? Como é que eu faço para saber um pouco mais? Você me pergunta. E eu te digo. O QR Code que está aparecendo na sua tela é o QR Code que vai te direcionar para um dos nossos especialistas em concursos. É só você escaneá-lo que você vai ter acesso, vai conversar com um dos nossos especialistas. Por lá, eles irão te apresentar como que funciona a nossa sistemática, como que funciona o nosso procedimento, principalmente no pós-edital. Aqui na tribo, você encontra materiais direcionados, quer seja em aulas ao vivo ou em aulas gravadas. O nosso material, ele é enxuto, mas vai direto ao ponto, para que você não fique perdendo tempo. O que é que eu preciso estudar? Onde eu encontro aqui esta respectiva doutrina, por exemplo? Onde eu encontro essa jurisprudência? Você não vai precisar perder tempo em relação a isto. Por quê? Porque tudo estará condensado à sua disposição. Guias de consulta rápida, flashcards, a fim de que você tenha uma melhor memorização do conteúdo. Você sabe que não adianta em concursos você simplesmente ser alguém que é altamente reflexivo, mas que não consegue memorizar. A memorização ela também é importante dentro aqui do nosso procedimento. Então, para que você tenha acesso a essa memorização, nós temos mnemônicos, nós temos além disso os guias de consulta rápida, os flashcards, os nossos mapas mentais, cara, tudo isso à sua disposição. Ficou curioso? Quer conhecer um pouco mais? Sem compromisso, escaneie o QR Code que está na sua tela, fale com um dos nossos especialistas que com certeza eles te indicarão o caminho certo rumo à sua aprovação. Tudo bem? Bom, QR Code na tela, escaneie, vem fazer parte da Tribo Concursos você também. Dito isto, é importante que você saiba. Neste nosso encontro, nós vamos privilegiar a análise do nosso edital. Eu vou dispor para você aqui de forma verticalizada o edital, vou te apresentar, nós vamos analisar e nós vamos nos aprofundar nos principais pontos. É bom que se saiba disso. Nós não vamos falar acerca de todos os itens do nosso edital, até porque é impossível que façamos isso dentro aqui do nosso tempo pré-determinado para esta nossa aula, tudo bem? Então nós vamos focar, vou fazer a leitura do edital aqui contigo, vou te dizer o que é importante e nós vamos aprofundar os nossos conteúdos acerca
destes elementos sobre os quais aqui eu vou citar para ti, sobre os quais nós vamos nos debruçar e, obviamente, que eu vou falar para ti aqui, olha, este é importante, aquele é importante e assim sucessivamente. Ao término deste nosso encontro, eu vou te apresentar também 5 questões da nossa banca, questões agora, recentes, para que você conheça como o nosso examinador costuma cobrar os itens que serão elencados aqui por mim. Faço citar ainda o seguinte, eu sei que o seu edital previu o total de 120 questões, 120 itens, e a formatação é certo e errado. Aqui nós não vamos trabalhar com certo e errado nas nossas questões. Por quê? Você me pergunta. Porque a cabo e a rabo, as questões elas servirão para que você visualize a aplicação do nosso conteúdo. E não pura e simplesmente se é certo ou errado, até porque questões de múltipla escolha, são justamente as questões sobre as quais nós vamos nos debruçar, elas acabam que sendo, quer queira, quer não, questões que também você vai julgar como certo e errado e assim sucessivamente. A título estratégico, eu trouxe as questões de múltipla escolha para que façamos a análise de mais itens e assim consigamos visualizar como o nosso examinador costuma cobrar as respectivas colocações. Tudo bem? Dito isto, feitas estas ponderações, que são importantes, porque eu sei que alguns alunos vão olhar e não, mas o meu concurso ele é certo e errado. Não importa, eu sei que o seu edital previu certo e errado, mas nós vamos trabalhar com múltipla escolha aqui, 5 questõezinhas, a fim de que nós consigamos aplicar os nossos conhecimentos. Pau na máquina? Vamos embora, ó. Na sua tela, nós temos aqui o nosso edital. Edital este da Polícia Militar do Maranhão. Cadê o meu marca-texto? Pronto, só um minuto. Foi, ó. Aqui está o nosso edital, PMMA 2026. Compreensão e interpretação de textos, de longo, ou melhor, de longe, que de longo, rapaz. O principal ponto aqui do nosso edital, certo? Questão certa na hora da sua prova. Umas 2, 3 questõezinhas ali sobre compreensão e interpretação textual. Ponto 2, ponto importante também, faço a menção, reconhecimento de tipos e gêneros textuais, sobretudo as tipologias, né? Os tipos textuais são muito cobrados pelo nosso examinador, por isso você precisa conhecê-los, precisa, obviamente, aqui aprofundar o seu estudo. Bom, o ponto 3 cita domínio da ortografia oficial. Não sei se você conhece, mas a ortografia ela possui um tripé. Que tripé é este, Marcelo? Você me pergunta. A ortografia possui como tripé a seguinte análise. Ó, a seguinte análise. Nós temos dentro da ortografia a acentuação gráfica, acentuação. Nós temos dentro da ortografia a escrita das palavras, que eu vou colocar só a escrita. Por muitas das vezes, né, nós chamamos ortografia só a escrita. Ah, a escrita desta palavra é com SS, é com S, é com SC, é com Z. Enfim, normalmente nós achamos que a ortografia se restringe a isso, mas não, né? A ortografia envolve a acentuação, a escrita e, por fim, o uso de um carinha muito legal, ó, que é o tal do hífen, certo? A ortografia tem como tripé estes nossos itens que aí estão. Em se tratando de CESP, que é a sua banca, você precisa saber que ela vai utilizar como base, sobretudo, a acentuação gráfica. Então, olha para mim rapidão. O que é que eu estou querendo te mostrar com isso aqui? Que o seu edital não previu de forma expressa a acentuação gráfica, como por muitas das vezes o examinador do CESP costuma fazer. O que foi que ele fez? Ele trouxe ortografia. Mas eu deixo um adendo aqui para você que, em cobrando ortografia, ele pode sim, dentro de ortografia, cobrar a acentuação. Tudo bem? Então fique atento a esta nossa perspectiva. Marcelo, e em relação à escrita, o que ele pode cobrar? Em relação à escrita, ele pode cobrar, por exemplo, a utilização de afim, afim junto, afim separado, uso dos porquês, uso do mal com L, mal com U, e assim sucessivamente. São questões voltadas à escrita, certo? E quanto ao hífen? Quanto ao hífen, obviamente, ele pode cobrar a constituição de algumas palavras, né? A utilização de algumas palavras. Por exemplo, micro-ondas, vai hífen, não vai hífen. Autoescola, vai hífen, não vai hífen. Se você for fazer um recorte em relação à nossa banca, de longe, o que é mais importante é a acentuação, embora não tenha sido citada aqui de forma expressa. Beleza? Vamos embora. Bom, dito isto, vamos evoluir em relação à nossa análise. Bom, o ponto 4 é um ponto que julgo muito importante. Domínio dos mecanismos de coesão textual. O ponto 4.1, ele faz parte do ponto 4. Tanto é que ele é 4.1, o 4.2 também.
da mesma forma. O que é que eu quero que você perceba de importante? O ponto 4, ele vai trazer domínio dos mecanismos de coesão, sobre os quais nós vamos falar já já. Deixa eu tomar um golinho de água aqui rapidão. Então, nós vamos ter de ter atenção em relação principalmente à utilização de conectivos, a construção ali no meu texto. Vamos ter de perceber também, olha para cá, a retomada de elementos, certo? A quem aqueles elementos fazem remissão na construção textual. A tudo isso nós vamos ter de nos ater durante aqui a nossa análise, a perspectiva da sua prova, tudo bem? Para a banca CESP, você, aluno aqui da tribo, tem a obrigação, eu digo isso de peito aberto, a obrigação de fazer pelo menos 90% da prova. Nós temos essa obrigação de fazer pelo menos 80%, 90% da prova. Por quê? Porque a banca CESP costuma ser uma banca justa. Ela não costuma ser uma banca que vai cobrar para além do que está no seu edital, que vai cobrar mirabolâncias acerca do seu edital. Tranquilo? Vamos lá. Questãozinha aqui, melhor dizendo, aspecto 4.1. Emprego de elementos de referenciação. Bom, ele só está se repetindo, certo? Porque referenciação está dentro de coesão. Substituição, repetição, conectores e outros elementos de sequenciação textual. Perfeito. Emprego de tempos e modos verbais, um aspecto bacana, ok? Mas sobre os quais nós vamos citar também aqui, mas de forma breve, né? No decorrer do nosso encontro. Não é um dos principais pontos, um dos principais aspectos. Tanto é que eu vou fazer assim, ó. Vou tirar aqui. Ok? Outro ponto. Domínio da estrutura morfossintática do período. Aqui não tem para onde fugir. Tem que conhecer, tem que saber. Aspecto muito importante. Ponto 5 do nosso edital. Caminha comigo. Nós temos ainda as classes de palavras. Ok? As classes serão importantes para que possamos entender a estrutura morfossintática do período. Olha para mim. Ó. Aí você analisa o edital, visualiza o edital tal qual aqui está, e você percebe que o examinador ele não é didático na hora de montar o edital. Ele não está nem aí se você vai pegar o edital e conseguir seguir aquela ordem que ele está. Na verdade, a ordem do edital não é para ser seguida. Não é. Olha lá comigo. Ó. O ponto 5 diz domínio da estrutura morfossintática do período. Para que você consiga estudar, olha a trilha, ó. Para que você consiga estudar a morfossintaxe, que eu vou colocar só como S, tá? Que é a sintaxe junto com a morfologia. Você precisa ter estudado, obviamente, a morfologia. Porque na morfologia você entende as classes de palavras. Na sintaxe você entende a aplicação dessas classes de palavras. Então perceba que aqui tem um caminho lógico de M para S. Note que, entretanto, ele cita ponto 5, domínio da estrutura morfossintática, e ponto 5.1, domínio das classes de palavras. Então veja que aqui não há necessariamente uma relação didática entre estes termos. Observe ainda que o ponto 5 é domínio da estrutura morfossintática do período, mas ele traz diversos aspectos acerca deste domínio. Por exemplo, ó, 5.2, coordenação entre orações. 5.3, subordinação entre orações. Emprego dos sinais de pontuação. Ele traz a pontuação em morfossintaxe. Você tem ainda concordância nominal e verbal, regência verbal e nominal, emprego do sinal indicativo de crase. Segue comigo. Colocação dos pronomes átomos. Marcelo, destes pontos que aqui estão, quais são os mais importantes? De longe, a coordenação, a subordinação, o emprego dos sinais de pontuação, a concordância verbal e nominal. A regência, vez ou outra, o examinador cobra. Por quê? Porque sua aplicação principal está aqui, no sinal indicativo de crase. Tudo bem? Então aqui nós temos os principais aspectos relacionados a estes nossos pontos do edital. Colocação dos pronomes átonos. O examinador também gosta de cobrar. Então fica aqui o adendo acerca deste item. Bom, um ponto que não pode faltar na nossa análise é a reescrita. Bem aqui, ó, de frases e parágrafos do texto. Por quê? Porque olha para mim. Em reescrita, você vai basicamente aplicar o que você já estudou. É em reescrita, por exemplo, que você vai aplicar a crase e vai reescrever o texto. Às vezes ele vai mudar uma determinada palavra que vai reger, por exemplo, uma preposição, a preposição a,
que ao ser aglutinada a um outro A, por exemplo, neste caso um artigo, formará o fenômeno da crase. Ele costuma fazer essa construção. Às vezes ele tira a crase, às vezes ele coloca a crase. Certo? Ou, por exemplo, uma construção na qual se tem ali uma próclise obrigatória, e que o examinador faz a retirada, coloca, por exemplo, uma ênclise. Ou quando há a obrigatoriedade de se usar uma mesóclise, e o examinador, dentro daquela construção, utiliza a ênclise ou utiliza a próclise, sem haver um elemento fator de atração. Então veja que nós temos aqui uma constituição muito bacana de aplicação de tudo que você estuda na morfossintaxe. Tudo bem? Vamos lá comigo. Bom, além do aspecto acerca ali da reescrita, você tem significação de palavras, ok? Vez ou outra lembrado na hora da prova, substituição de palavras e trechos do nosso texto, reorganização da estrutura das orações, reescrita de diferentes níveis de formalidade. É basicamente isso que o nosso edital previu, ok? Bom, a partir deste momento, nós vamos tratar acerca dos principais aspectos aí deste edital por meio de uma espécie de revisão, para que você fique atento e saiba como o seu examinador costuma trabalhar cada um desses aspectos. Eu vou começar pelo ponto 1. Lembrando, nós não vamos visualizar, não vamos estudar tudo, certo? Mas trabalharemos aqui aspectos importantes. Olha para mim. A partir de agora, eu quero a sua atenção total, para que você possa revisar se você já viu estes itens, se você já estudou estes pontos, e a sua atenção também para que você possa ter um primeiro contato, se você ainda não teve, com este aspecto da nossa matéria. Tudo tranquilo? Espero que sim. Respira, porque a partir de agora é batidão, é vupu-vupu, vamos para cima. Vamos lá. Ó, vamos tratar a respeito de compreensão e interpretação de textos. Bom, interpretar nada mais é do que ir além da leitura literal, daquilo que está dito, está explícito. Entende-se, neste caso, o que o texto diz como compreensão, o que o texto quis dizer como interpretação. Compreender é, portanto, note, captar informações que são explícitas. Ok. Interpretar, contudo, é ir para o sentido que é implícito, aquilo que está nas entrelinhas do nosso texto. Tudo bem? Aqui nós conseguimos ver as intenções e os efeitos de sentido que são colocados ali dentro da nossa construção textual. Há aqui algumas estratégias que eu cito para você a fim de que você melhore se você tem dificuldade em relação à interpretação de textos. Bom, o primeiro aspecto é leia o texto integralmente, sem pressa. Marcelo, eu vou perder muito tempo assim fazendo esse tipo de leitura. Vai. Infelizmente a vida é assim. Você vai perder um pouco de tempo, vai ter que investir, melhor dizendo, um pouco de tempo no começo do seu texto. Por quê? Porque se você assim não... Ou no final, pode ser que você, enquanto concurseiro, prefira, você seja da área de matemática. Você prefira, das exatas, né? Começar por raciocínio lógico e matemática. O que é que eu indico a você? Começa naquilo que tu sabe mais, bicho. Ah, Marcelo, eu sou muito bom em direito constitucional e direito administrativo, nos direitos de um modo geral. Massa! Comece por eles. Por quê? Porque em começando por estas matérias, primeiro, você não vai ter tanta dificuldade na interpretação, na captação ali necessária do seu cérebro em relação àquele conteúdo. Então já começa aí, você não vai se forçar tanto, ok? Então esse é o primeiro aspecto. Segundo, você vai ganhar uma certa ali motivação. Você vai ganhar, de certa forma, uma confiança para a sua prova. Já pensou aquele atacante? Você já deve ter visto. Aquele atacante que chega na hora ali, não está no dia bom, passou por uma lesão, voltou agora. Como é que ele volta? Ele volta sem confiança. Como é que ele vai fazer o gol? Dificilmente ele tem capacidade de voltar a ser o que ele era antigamente. Na verdade, vai precisar de um certo momento para que ele volte a ter a confiança e volte a fazer os seus gols. Da mesma forma é você enquanto concurseiro. Você precisa ter confiança. Se você for lá na primeira questão, um texto enorme, você não tem o costume de ler. A questão já cobra, sei lá, uma interpretação mirabolante a respeito do segundo parágrafo, terceiro período do segundo parágrafo. Você vai se dar mal. Então o que eu digo a você é, Marcelo, eu sou uma pessoa que é voltada à leitura, sou uma pessoa que tem facilidade em linguagens e códigos, tenho facilidade ali em compreender e interpretar, então massa, pau na máquina, vai para cima. Ok? Ah, eu sou uma pessoa que é do direito, que tem facilidade ali nas regras, na jurisprudência, na doutrina, na letra de lei, decoro a letra de lei de forma assim muito simples. Então, massa, vai para cima. Tranquilo? Então, leia de forma integral o seu texto e sem pressa, né? Outro ponto importante aqui a ser citado é o ponto 2. Identifique o gênero textual. Isso normalmente ajuda bastante, tá? É um poema, é uma notícia, é uma charge, porque assim você vai saber se a linguagem ela é denotativa ou ela é conotativa.
3. Observe o título. Ele costuma antecipar o tema. O título do nosso texto costuma trazer ali o que é mais importante, o que é que vai ser tratado ao longo do nosso texto. Normalmente a banca CESP traz sim o título. Grife palavras-chave, as expressões que indicam o ponto de vista do autor. Normalmente os textos na banca CESP são textos dissertativos argumentativos, portanto, atenção. Aspecto 5, note os conectivos. É um mas, é um portanto, é um porquê, é um embora. Esta relação semântica ela é importante para que você identifique acerca do que o texto está tratando naquele dado contexto frasal. 6. Releia o enunciado da questão. Isso é muito importante, olha para cá. Por muitas das vezes o erro não está nem na leitura do texto, mas sim em compreender o que o examinador quer, interpretar o que o examinador quer. O que ele está me pedindo, certo? Então, faça essa leitura de forma pausada. Entenda o que é que ele quer. Ele quer saber o que foi que o autor disse no terceiro parágrafo. Ele quer saber qual a influência, sei lá, do PIB brasileiro no mundo dentro daquele texto. E assim por diante. Volta lá. Por fim, 7º aspecto, desconfie das alternativas muito genéricas ou que distorcem o texto. Normalmente você vai ter alternativa que é desse jeito. Genérica para chuchu. Ou que traz, por exemplo, uma dada restrição. Que traz uma restrição. Somente homens carecas conseguem votar da maneira correta. Um exemplo. Somente homens, sei lá, que usam rosa são pessoas que costumam, sei lá, correr pela manhã. Somente mulheres que mantêm o cabelo preso costumam beber café. Não sei. Alguma extrapolação. Estou sendo bem extrapolativo para que você pegue o cerne da questão. Que é justamente isso. Desconfiar de sentenças que sejam muito restritivas ou que sejam muito genéricas, né? Sejam muito abrangentes, muito genéricas. Tudo bem? Volta lá comigo. Bom, dito isto, acabamos de visualizar as primeiras impressões acerca de compreensão e interpretação de texto. Agora nós vamos tratar a respeito do ponto 2 do seu edital, sobre o qual nós já citamos, sobre o qual nós já nos debruçamos, que é reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Nossa ênfase aqui vai ser em relação aos tipos textuais, certo? O que são tipologias textuais? São classificações que se baseiam na intenção comunicativa predominante e na estrutura linguística. Então, para definir o que é uma tipologia, ou qual é a tipologia, eu vou olhar o que é que o examinador quer. Ou melhor, o que é que o autor do texto quer. Tudo bem? Essas tipologias, elas são diferenciadas, elas são marcadas em basicamente 4 tipos, sobre os quais nós vamos nos debruçar. Na verdade, são 5, certo? São 5 se nós formos levar em consideração que a dissertação ela pode ser argumentativa ou expositiva. Vamos aqui. Nós temos a narrativa, ou a narração, a descritiva, ou descrição, a expositiva, ou exposição, e a argumentativa, ou argumentação. Para além delas, eu vou citar ao longo do nosso encontro aqui também a injuntiva ou injunção. Normalmente não costuma cair na hora da prova, porque ela é bem simples de ser analisada. Vamos comigo, ó. Primeiramente, a tipologia narrativa. O que é que nós temos? O tipo textual narrativo é aquele no qual há personagens, há um tempo, há um espaço, há um enredo. É aquele que conta uma história que pode ser real ou fictícia. Lembre-se desta forma, olha para mim, do narrador. A figura do narrador, por exemplo, de um jogo de futebol. O que é que o narrador faz? Ele conta a história do jogo. Na tipologia narrativa, o que eu tenho é a contação de uma história, que pode ser real ou fictícia. Ok. O objetivo é relatar acontecimentos e a forma com que se desenrolam com o passar do tempo, despertando o interesse do leitor. Vamos lá. Principais aspectos acerca da tipologia narrativa. A figura de um narrador, os verbos eles são de ação, há o que nós chamamos de uso do pretérito, há marcadores temporais, como por exemplo, certa vez, então, depois. Todos estes são aspectos importantes acerca da narração. Vamos lá. Além da narração, existe a tipologia que nós vamos chamar de descritiva. Na descrição, o que é que nós temos? Nós temos a utilização da linguagem de forma a detalhar seres, objetos, ambientes, sentimentos, situações, permitindo o leitor visualizar. Essa é a principal palavra. Ó. É a tentativa de se visualizar o que é apresentado. É muito comum, por exemplo, a construção de cenários, mas também que se apareçam em textos jornalísticos, em textos publicitários, em textos científicos, a utilização da descrição. Na descrição, como eu vou descrever, olha para mim, como é uma espécie de retrato, eu estou dizendo aquilo que eu estou vendo. Então, por exemplo, quando eu falo para você, vou descrever uma cena, por exemplo, de um gol.
ou descrever a cena de um gol. Vamos dizer o seguinte: o jogador está à beira da grande área com uma chuteira preta, sua camisa verde e amarela e seu cabelo raspado até a ponta, apenas com um topetezinho à frente. Estou descrevendo aqui o Ronaldo, por exemplo, né? Na Copa de 2002. O que é que eu tenho? Eu digo algo que ali está posto, tudo bem? É como se tivesse uma imagem e eu estou te dizendo o que a imagem é. Veja que eu não conto uma história. Eu não estou contando uma história. Se eu dissesse, o jogador dominou a bola no bico da grande área, cortou para a perna direita, chutou na gaveta, por exemplo, utilizando aqui a gíria do futebol. O que foi que eu fiz? Eu contei uma história. Não foi isso que eu fiz no primeiro momento. No primeiro momento eu te disse o que é, quem é que está com bola, não é verdade? As descrições acerca daquela pessoa que ele estava. Por isso, aqui na tipologia descritiva, você tem adjetivos ou locuções adjetivas. Porque você vai valorizar qualidades, você vai valorizar características. Existem verbos também? Sim, mas normalmente eles aparecem no pretérito imperfeito. Ou seja, por exemplo, caminhava, andava, certo? Sei lá, tratava. Ou ainda no presente. São construções que estão para o pretérito imperfeito ou para o presente. Há uso de imagens sensoriais, como por exemplo visuais, olfativas, auditivas, táteis, gustativas. Há uma organização que nós chamamos de estática, não há passagem do tempo, tudo bem? Exemplo, veja bem como que é uma descrição. A sala era limpa, iluminada. Veja, limpa e iluminada, utilização de adjetivos. Ela era, era, pretérito imperfeito. Por uma luz suave que atravessava, pretérito imperfeito. As cortinas brancas, característica. No canto, um piano coberto por uma fina camada de poeira. Veja aqui que há uma descrição, ele mostra como é o cenário, como algo é. Tudo bem? Pode ser um cenário, pode ser uma pessoa, enfim, pode ser um animal. Ok, dito isso, vamos tratar a respeito da nossa próxima tipologia, que é a expositiva. O texto expositivo é aquele que tem por finalidade, objetivo, informar, esclarecer ou explicar uma ideia. Há aqui a utilização de uma linguagem objetiva, clara e impessoal. Conceitos, definições, dados. Eu tenho uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Note, o emprego de conectores, ou seja, por exemplo, dessa forma, e o predomínio de verbos no indicativo. Olha para mim, a grande diferenciação entre a tipologia expositiva e a tipologia argumentativa é que na exposição não há busca de convencimento por parte do autor do texto para com seu leitor. Não há uma tentativa de convencimento. Na exposição, o que eu tenho é a apresentação. Eu informo, eu esclareço, eu explico, mas eu não busco o convencimento. Tudo bem? Aqui abaixo há um exemplo. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem o próprio alimento a partir da luz solar, da água, do gás carbônico. Veja, eu tratei acerca do tema. Informei, esclareci, expliquei, mas não tentei buscar convencer ninguém. Olha para cá. Em nenhum momento eu disse, olha, e esta é uma forma valorosa para a nossa vida. Não quis convencer, eu só te apresentei o que é. Olha comigo, a argumentação, como ela é diferente. Na argumentação, que eu tenho a busca por defender um ponto de vista. Eu tento, portanto, convencer, persuadir o meu ouvinte. É o tipo textual, por exemplo, que está presente em artigos de opinião, editoriais, ensaios, dissertações e debates. Característica, a presença de uma tese, uma ideia central. A utilização de argumentos, ou seja, razões, provas, exemplos para sustentar essa tese. Não adianta de nada eu chegar para você e dizer que defendo algo se eu não te mostro argumentos para te convencer sobre aquele aspecto. Lembra? Na argumentação eu busco persuadir, eu busco convencer? Sim. Como é que eu quero convencer? Por meio de argumentos. Tudo bem? Vamos lá. Ainda nessa nossa análise. Aqui você vai ter, por exemplo, a utilização de introdução, desenvolvimento argumentativo e conclusão. Na exposição você tinha introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui você tem o desenvolvimento argumentativo. Você busca convencer. Há o emprego de conectores de causa, oposição, conclusão. Uma linguagem que é racional e persuasiva. Pode utilizar estratégias de autoridade, exemplificação, analogia e contra-argumentos. Veja o exemplo. A leitura é uma ferramenta essencial para a formação cidadã. Isso aqui é a tese, ele defendeu. É a ideia central. Por meio dela, o indivíduo desenvolve senso crítico e amplia sua capacidade de interpretação do mundo.
Isso aqui é uma tentativa de convencimento, sim, é um argumento. Olha, por quê que é essencial para a formação cidadã? Porque por meio dela o indivíduo desenvolve o senso crítico e amplia sua capacidade de interpretação de mundo. Então veja que aqui eu busco convencer aqui a figura do meu ouvinte, né, de quem recebe essa minha mensagem. Bom, como eu te disse, ainda uma tipologia não tão cobrada pela nossa banca, mas que aqui está, que é a injuntiva. O que é que ela tem? Ela busca trazer uma instrução, ela é instrucional, ela é prescritiva, certo? Ela orienta, instrui, ordena o leitor a realizar uma determinada ação. Em outras palavras, ela diz como fazer algo ou o que deve ser feito. Ela não busca convencer, ela diz como algo deve ser feito, ponto, acabou. Característica: induz uma ação, manda, aconselha, ensina, sugere. Verbos no imperativo, ela é clara, objetiva e direta. Por exemplo, uma bula de remédio, ela diz como você deve beber o remédio. Uma receita de bolo, diz como você deve realizar, né, fazer aquele bolo. E assim sucessivamente. Vamos embora? Bom, agora nós vamos falar sobre o aspecto 3 do seu edital. Não vou me debruçar, não vou investir muito do nosso tempo aqui, tá? Domínio de ortografia, eu já te disse, o nosso foco vai ser em cima de acentuação, até porque se vier algo relacionado à ortografia aqui, que mora o perigo, certo? Em se tratando de ortografia, nós vamos tratar sobre acentuação gráfica. Nós precisamos rememorar a classificação das palavras quanto à tonicidade. As palavras podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. O que é que indica isso? A sílaba. Se a última sílaba for a mais forte, vai se chamar oxítona. Se for a penúltima, vai se chamar paroxítona. Se for a antepenúltima, vai se chamar proparoxítona. Exemplo, Marcelo, de oxítona, café. Exemplo de paroxítona, calor. Nesse caso aqui, ó, calor. Por exemplo, fácil. Fácil. Vou tirar esse calor daqui, certo? Eu vou até tirá-lo daqui, ó. Porque esse carinha aqui não é uma oxítona, não. Certo? Risca esse termozinho daqui, tá bom? Então, por exemplo, fácil. Exemplo, vírus. Tudo bem? Vírus. Com esse Szinho junto aqui, ó. Vírus. Suave, ok? Perfeito. Marcelo, exemplo de proparoxítona. Médico. Veja, médico. A sílaba mais forte é essa daqui, ó. Lâmpada. Lâmpada. Antepenúltima sílaba. Público. Público. Antepenúltima sílaba. Certo? Tranquilo? Ok? Suave? Show de bola. Vamos embora. Ó, vamos agora acerca das nossas regrinhas de acentuação. Bom, como é que funcionam as regras de acentuação aqui deste nosso terceiro aspecto? Ó, as oxítonas serão acentuadas quando terminarem em A, E, O, seguido ou não de S, em ioens. Exemplo, sofá, cipó, parabéns. As paroxítonas são acentuadas quando não terminarem em A, E, O, em ioens. É a regra contrária, né? Então, por exemplo, fácil é acentuado por quê? Porque é uma paroxítona terminou em L. Órgão é uma paroxítona terminal em ão. Táxi é uma paroxítona terminou em I. Vírus, paroxítona terminou em U seguido de S. Lápis, paroxítona terminou em I seguido de S. Então veja, na oxítona eu acentuo, se terminar em A, E, O, seguido não de S em ioens. Na paroxítona, o que não terminar em A, E, O, em ioens, ok, eu vou ali fazer a acentuação. Já as proparoxítonas todas são acentuadas. Por exemplo, rápido, lógico, público e assim por diante. Tranquilo? Suave, era isso que havíamos a tratar sobre a acentuação gráfica. Vamos falar um pouquinho agora sobre domínio de mecanismos de coesão textual. Bom, o que há de ser importante, então, a tratar acerca de domínio de mecanismos de coesão? Vamos lá. Primeiro ponto importante. Coesão nada mais é do que um conjunto de mecanismos linguísticos que conectam o texto. Então, o bizu está aqui, ó, mecanismos linguísticos, certo? Para que serve essa coesão? Para dar fluidez, para dar continuidade. Ela, a coesão, se manifesta por meio de elementos de ligação, por exemplo, conjunções, pronomes, advérbios, elipses, que se estabelecem entre frases e períodos, parágrafos ali do nosso texto. Essa coesão ela pode ser sequencial ou referencial, só aspecto aqui de citação, tudo bem? Nossa banca não costuma dizer, é coesão sequencial, é coesão referencial. Não, costuma chamar de coesão. A sequencial tem aspectos importantes a serem citados. Referem-se, portanto, às ideias que são encadeadas, permitindo o desenvolvimento. O principal recurso utilizado aqui na coesão sequencial é a utilização de quê? De conjunções. Essas conjunções marcam uma intrínseca relação entre as orações.
pode ser de causa, oposição, conclusão. Por exemplo, ó, estudou muito, por isso foi aprovado. Veja, aqui eu tenho a utilização da nossa coesão de tipo sequencial, aquela que se dá por meio das conjunções, principalmente por meio das conjunções. Ainda a coesão referencial. É aqui que reside o que o nosso examinador costuma cobrar na hora da prova, certo? É a coesão referencial que é a mais cobrada pelo nosso examinador. Ela se refere a elementos que retomam ou antecipam outro ao longo ali do nosso texto, evitando assim o que nós chamamos de repetição desnecessária de elementos, mantendo, de certa forma, uma clareza e a referência ao termo ali supracitado. Os principais mecanismos voltados à coesão referencial são os pronomes pessoais e os possessivos. Veja o exemplo. Maria saiu cedo. Ela quem é a Maria, né? Faz a retomada aqui da Maria, ó. Tinha um compromisso. Veja, neste caso, esse exemplo que está a palavra Maria é um elemento que retoma. Elemento de retomada é o que nós chamamos de elemento anafórico. Anafórico. Ainda há a possibilidade de um elemento de antecipação. O elemento de antecipação que nós chamamos de catafórico. Tudo bem? Catafórico. São termos que são utilizados pelo nosso examinador, vez ou outra, por isso eu peço a sua atenção. Bacana. Bora continuar. Bom, outro aspecto importante do nosso edital é o ponto 4.2. Veja que daqui, o ponto 4, eu pulei o 4.1 e fui para o 4.2. Por quê? Porque dentro daquela nossa regrinha de prioridade. Qual o tempo, ou melhor, qual o termo que vamos tratar, sobre o qual nós vamos nos debruçar agora? Tempos e modos verbais. Bom, existem basicamente 3 modos verbais. São eles o indicativo, que é o campo da certeza. Exemplo, João fez o trabalho, que eu tenho certeza. O subjuntivo, que é o campo da dúvida. Ou seja, se eu viesse à aula, leria o texto, o livro. E o campo das ordens, certo? Do pedido, do conselho, que é o que nós chamamos de imperativo. Exemplo, estude a apostila. Veja que aqui é uma ordem. Então, basicamente, esses são os chamados modos verbais. Matou o tema. Modo verbal é isso aqui. Indicativo, imperativo, subjuntivo. É só saber o que cada um quer tratar. Em relação aos tempos, o nosso examinador costuma trabalhar com o pretérito, que é a mesma coisa que passado, o presente e o futuro. Sendo bem sincero, na hora da prova, o que ele costuma tratar é o passado, ou seja, o pretérito. Por quê? Porque o pretérito tem uma subdivisão. Ele pode ser, opa, que linha torta. Aqui. Ele pode ser o pretérito perfeito, ele pode ser o pretérito imperfeito, ou ele pode ser o pretérito que nós chamamos de mais que perfeito, para cá. Show de bola. Qual que é a diferença? O pretérito perfeito é uma ação única no passado. Exemplo, assim que o dia amanheceu, lá no mar alto da paixão. Veja que amanheceu, ação única, acabada. O pretérito imperfeito é aquele que trata sobre uma ação que é prolongada no passado. Tudo aqui é no passado, até porque é pretérito. Então, ação prolongada. Naquela mesa, ele contava histórias. Veja que não foi uma ação única, foi uma ação que se repetiu no passado. Tudo bem? Aqui era uma ação que era acabada, ação única. Aqui eu tenho uma ação que é prolongada no passado. Já o chamado pretérito mais que perfeito, tome nota, atenção, é aquele que trata de uma ação anterior a outra ação. Tudo bem? Cadê você? Que solidão! Esquecera de mim. Veja, esquecera de mim. Neste caso, o esquecera, ele é o que nós chamamos de pretérito mais que perfeito, uma ação que ocorre antes de outra ação. Este esquecera equivale a tinha, ou havia esquecido. Tudo bem? Tinha ou havia, mais o chamado particípio. Particípio. Neste caso, particípio regular, né? Tinha ou havia esquecido. Ok? Perfeito. Vamos embora. Bom, além do aspecto pensado, relacionado a tempos e modos verbais, há que se citar ainda as relações, ponto 5.3, relações de subordinação, coordenação. Bom, orações coordenadas são aquelas que se ligam entre si sem dependência uma da outra. Ou seja, possuem sentido próprio e autonomia sintática. Cada oração coordenada possui em tese, ou pode, em tese, a capacidade de existir sozinha.
pode existir de forma só, plena. Exemplo, eu posso dizer para você, ó, Bruno fez a prova, Ana não foi à escola. Veja que são sentenças que têm sentido completo sozinho, mas eu posso uni-las. Estas sentenças por meio, por exemplo, uma conjunção, aqui é o e. A conjunção apenas relaciona as duas orações, sem criar a dependência. Bruno fez a prova e Ana não foi à escola. Veja que A não depende de B. A sentença A não depende da sentença B. E essa conexão é feita por meio de um conectivo, que nós vamos chamar de coordenativo, que é o E que aqui está. Além do conectivo coordenativo, que é o E de valor aditivo, nós vamos ter ainda a adversativa, a alternativa, conectiva ou conjunção, tá? Conclusiva e explicativa. São 5 tipos aí de conjunções coordenativas existentes, certo? A aditivo também é chamado de soma, adição. A adversativa é chamada de oposição ou contraste. A alternativa é chamada de escolha, alternância. Conclusiva, conclusão ou resultado. Explicativa, explicação ou justificativa. Tudo bem? São elementos aí sobre os quais o nosso examinador pode se debruçar, ele pode utilizar. Os principais conectivos aditivos são e, nem, mas também. Adversativo, mas, porém, todavia, entretanto, contudo e no entanto. São os principais. Alternativa, ou, ora, quer. Conclusivo, logo, portanto, por conseguinte, assim. Explicativo, porque, que, por quanto, pois, são os principais. Marcelo, sobre os quais aí eu preciso ter uma atenção maior. Adversativo, sem sombra de dúvida. Conclusivo, também é importante que você domine. E explicativo, até porque já você vai perceber que as conjunções explicativas também mantêm uma semelhança lá na subordinação, sobre a qual nós vamos tratar neste momento. As orações subordinadas, por seu turno, desempenham funções em relação a outra oração, a oração chamada principal. Elas são divididas em 3 tipos: substantivas, adjetivas e adverbiais. Vamos aqui. Primeiramente, sobre as substantivas. Ponto importante: desempenham função de substantivo. São introduzidos pelo que nós chamamos de que ou se, que nós vamos chamar de conjunções integrantes. Tudo bem? Então, a substantiva é introduzida por conjunção integrante que ou se. São classificadas em 6 tipos. A conjunção, ou seja, a oração que possui a conjunção, é a chamada subordinada, neste caso substantivo, e nós usamos a regra do isso para sabermos se estamos diante ou não de uma oração subordinada substantiva. Veja o exemplo. João Pedro diz que será convocado. Note, quem diz algo, né? Ele disse algo, ele disse isso. Eu posso substituir tudo que está na conjunção em diante pelo valor pronominal isso, para ver se ali cabe. Esse é o bizu, esse é o macete, a fim de que você saiba se este que aqui está é ou não uma conjunção integrante. Em sendo conjunção integrante, só introduz um tipo de oração, subordinada substantivo. Poderia ser um se? Poderia também. Que ou se introduzem aí orações de tipo substantivo. Aqui eu listo para você os principais tipos: substantiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva, nominal, predicativa e apositiva. Você dá uma lida aí rapidez. E entramos nas orações adjetivas. Lembra que eram 3 tipos, né? Vou voltar contigo. Ó. 3 tipos: subordinada, substantiva, adjetiva e adverbial. Ok, falamos sobre as substantivas, agora adjetiva. Na adjetiva, ela funciona como adjetiva, função própria de adjetiva, é meio óbvio, né? São introduzidas por que, o qual, os quais, a qual, as quais, onde, cujo, cuja, cujos, cujas, que aqui estão, certo? É a figura do cujo, que nós chamamos de pronomes relativos. Se nas substantivas a introdução era por conjunção integrante, aqui a introdução é por pronome relativo. Ponto importante, só tem 2 classificações, o que facilita a vida. A oração com relativo é chamada de subordinada e a outra é a principal. Usamos a regra da substituição para sabermos se estamos diante de uma oração subordinada adjetiva. Como assim, Marcelo? Normalmente o examinador vai colocar um que, você vai substituir por o qual, a qual e suas variações. Aqui na substantiva, você substitui tudo que estava do que em diante por isso. Aqui você substitui por o qual, a qual. Se der certo, significa dizer que é um pronome relativo, ou seja, uma oração adjetiva. Os atletas que usam substâncias não são dignos do pódio. Veja, os atletas os quais usam substâncias não são dignos do pódio. Então perceba que nessa minha construção eu posso substituir o que por o qual as suas variações. Ok. Tipos de orações adjetivas importantes. Explicativas e restritivas. São as únicas, na verdade, né? Explicativas relacionam-se ao todo da sentença. Vem com pontuação. Esse é o principal bizu.
Os políticos que são corruptos, veja a pontuação, ó, envergonham a nação. Note a utilização da pontuação. Restritivas relacionam-se a uma parte da sentença. Vem sem pontuação. Veja, os políticos que são corruptos, aqui eu faço a análise de só uma parte. Aqui eu digo todo. Quando eu digo os políticos, vírgula, que são corruptos, vírgula, envergonham a nação, estou dizendo que todos eles são. Na restrição, os políticos que são corruptos envergonham a nação. Apenas os que são corruptos, uma parte, por isso, restritiva. Para finalizarmos a respeito dessas orações, resta nos tratar aqui das adverbiais. Desempenham função própria, adivinha? De advérbio. São introduzidos por conectivos. Por isso são muito parecidos, a sua atenção ela é necessária, com as orações coordenadas. Nas coordenadas só temos 5 tipos, presta atenção. Possuem forte influência semântica do conectivo. Em regra, o conectivo com a mesma classificação pode se permutar, eu posso substituir um pelo outro. A oração com o conectivo é subordinada, nesse caso adverbial. Já a outra é chamada oração principal. Veja aqui, olha para mim. Lá nas orações coordenadas, existe a coordenação. Ninguém depende de ninguém, por isso não há que se falar em oração principal. Eu tenho orações que são coordenadas. Uma pode ser sindética, a outra pode ser assindética. Neste âmago eu não toquei. Não aprofundei este ponto. Por quê? Porque nossa aula é de apresentação dos conteúdos para ti. Segundo, o examinador não costuma dizer é a coordenada sindética aditiva, coordenada assindética. Não. Costuma só cobrar se é, melhor dizendo, se é coordenada ou se é subordinada. Fica aqui nesse meio campo, certo? Vamos lá. Já aqui, nas orações subordinadas, você percebe que há uma forte influência nas adverbiais do uso dos conectivos. Bom, se há influência de conectivos, você também precisa conhecer os conectivos que aqui estão. Os valores associativos são 9 no total, certo? Nós temos as causais, consecutivos, concessivos, comparativos, condicionais, conformativos, finais, proporcionais e temporais. Aí estão os conectivos, depois você dá uma passadinha aí com mais calma. Ok, emprego do sinal indicativo de crase, aspecto 5.7, importante aqui pra gente. A crase, ela nada mais é do que a contração de A mais A. Coloquei aqui para ti alguns casos importantes. Você vai usar crase antes de palavra feminina, antes de indicação de horas, locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, se forem femininas, e expressão à moda de e à maneira de. Por exemplo, ela se referiu a funcionário, certo? Só para te apresentar aqui o conceito. Por fim, reescrita nada mais é do que um processo de analisar e aprimorar o texto, reformular as ideias e suas estruturas. Substituir, por exemplo, repetição por sinônimo, ajustar conectivos e pronomes, reorganizar frases, analisar se há ambiguidade ou redundância, e reforçar ali o foco temático e encadeamento lógico ao longo do nosso texto, tudo bem? Ok, olha para mim. Essa foi a análise sumária do nosso edital. Citei aqui contigo os principais pontos, os principais aspectos aqui sobre os quais você deve se debruçar neste momento. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou apresentar um texto para ti e nós vamos resolver as 5 questões pré-programadas que eu te disse lá no início do nosso encontro. Vamos lá. O nosso texto aqui não é longo, portanto, peço sua atenção. Vamos lá. Diz assim. Código do texto é esse aqui, ó. Texto CG1A1. A era digital transformou diversos aspectos na vida cotidiana e a inteligência artificial, IA, surge como um dos pilares dessa nova era, que era a era da transformação digital. Com a inserção da IA, veja que primeiro ele citou inteligência artificial, agora eu já sei, né, o que é inteligência artificial, é IA. No setor público, desafios regulamentatórios significativos emergem. A implementação dessa tecnologia, ou seja, da inteligência artificial, pode potencializar serviços públicos, mas também, olha o conectivo, ó, mas também, conectivo de valor aditivo, levanta questões jurídicas complexas que requerem atenção. O desafio inicial de regulamentar a IA no setor público reside na compreensão dos fundamentos tecnológicos e sua interligação com o arcabouço jurídico. Sendo um campo multifacetado, a IA abrange desde aprendizado de máquina até o processamento de linguagem natural e robótica. Por sua natureza, ela, a IA, desafia noções tradicionais de direito e responsabilidade, o que torna imperativo o novo olhar jurídico, que torna imperativo, necessário, preciso, obrigatório. No Brasil, a regulação da IA ainda está em desenvolvimento, mas algumas legislações existentes já interagem com o tema. A Lei Geral de Proteção de Dados, de novo, ó, LGPD, é um exemplo de como as questões de privacidade e proteção de dados são cruciais quando se fala em IA, especialmente no setor público. Esta lei, a LGPD, assegura que o tratamento de dados pessoais seja realizado com respeito à liberdade e à privacidade. É crucial estabelecer políticas públicas. Veja que ele fez uma introdução,
um desenvolvimento por meio aqui de 2 parágrafos, como você consegue perceber, ó, 2 parágrafos. E agora ele traz uma conclusão. É crucial estabelecer políticas públicas que incentivem a inovação. Ele está afirmando isso, ó, é crucial. Tudo bem? Mas também delimitem o campo de atuação da IA. Isso requer a colaboração, ó, está utilizando argumentos, entre legisladores, tecnólogos, especialistas em ética. A criação de um marco regulatório robusto possibilitaria a formação contínua de operadores do direito e permitiria que os profissionais se mantivessem atualizados em relação às melhores práticas de desenvolvimento no campo da inteligência artificial. Vamos ver o que ele quer na questão de número 1. Depreende-se das ideias vinculadas no texto que, veja, ele quer o que se depreende, ou seja, o que é que eu posso concluir, onde eu posso chegar de acordo com o nosso texto. Vamos lá. Trocar o marca-texto aqui pela caneta. A letra A diz: a principal função das políticas públicas relacionadas à IA é restringir sua aplicação. É isso? A principal função é restringir sua aplicação? Dada a priorização governamental de segurança jurídica em detrimento da inovação. Nada a ver, né? Esta é uma acessão que com certeza nós podemos descartar sem sombra de dúvidas. Ó, sem sombra de dúvidas, a letra A ela está equivocada. A principal função não é essa. Não é essa. Não é restringir a aplicação, não. É saber como lidar, né? Como fazer essa intermediação entre a IA e ali os dados dos usuários, né? B. A regulamentação da IA no setor público brasileiro já se encontra consolidada, restando apenas ajustes pontuais de ordem técnica. É isso, eu consigo afirmar exatamente isso. Olha, já está consolidado. O que falta é só pontualidade. Claro que não, né? Claro que não. Essa sentença também ela está, ó, equivocada. Ela está equivocada. Na verdade, não se encontra consolidado, não. Não se encontra consolidado. Está em discussão, né? Letra C. A complexidade da IA decorre exclusivamente, lembra daquelas sentenças que eram restritivas? Exclusivamente de sua diversidade tecnológica. A complexidade, não, é algo novo. Não é só porque é tecnológico, certo? É tecnológico, é novo, envolve dados sensíveis, certo? O uso da IA envolve dados sensíveis. Não havendo impactos relevantes sobre conceitos jurídicos tradicionais, claro que envolve. Claro que há, né, um impacto ali sobre conceitos jurídicos, por exemplo, direito à privacidade. D. A formação contínua dos operadores do direito é prescindível. O CESP ama essa palavra, tá? Ama esta palavra aqui. Então, guarda, anota e leva para a sua prova. Se você puder ter um caderninho aí de palavras, esta aqui é uma palavra importante a ser colocada aí no seu caderninho. Prescindível é diferente de imprescindível. Imprescindível é o que é necessário. Se imprescindível é o que é necessário, prescindível é o que é necessário. Tudo bem? Prescindível é o mesmo que desnecessário. Vamos ver? Agora faz a leitura. A formação continuada dos operadores do direito é desnecessária. Claro que não. Você vê ao longo do texto que, na verdade, ele defende que é necessário que haja uma formação continuada. O nosso gabarito só pode ser a letra E. A regulação eficaz da IA no setor público exige uma abordagem que é multifacetada, é o que ele chama no texto, né? Que é a mesma coisa que interdisciplinar, relaciona diversos atores, em que se alinha conhecimento técnico, perfeito, jurídico, ok, e ético, diante dos desafios que extrapolam normas já existentes. Ok, gabarito, letra E. 2. O texto caracteriza-se como predominantemente. Bom, nós vimos que há uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. E que ao longo deste nosso texto, há a busca por convencimento. Portanto, este nosso texto, não vamos nem perder tempo. Ó. É um texto de tipo dissertativo, argumentativo, pois as ideias são organizadas com base em justificativas, argumentos, que sustentam a necessidade de regulação da IA. O texto ele busca convencer justamente o leitor acerca disso, acerca da necessidade de se regulamentar aí a utilização da inteligência artificial. O texto ele não é narrativo é o que conta uma história. O texto não é injuntivo, pois ele não prescreve, ele não diz como algo deve ser proceder. Ele não é expositivo, porque ele vai além da mera exposição. Ele tenta convencer ali o leitor acerca da sua construção, né, acerca do uso da IA, sua regulação. Ele não é descritivo porque ele não faz uma descrição de algo, ele não mostra como algo é. Na verdade, ele busca o convencimento. Vamos dar 3. A terceira questão vai nos dizer assim. Considerando os mecanismos de coesão empregados no texto e seus sentidos,
Assinale a opção correta. Bom, essa questão ela é bem interessante e a cara do nosso examinador. Por quê? Porque ela vai fazer com que nós tenhamos de ir ali ao longo do nosso texto. Nós vamos ter de voltar ao texto para fazer a análise. Quer ver? Vamos lá. No último parágrafo, no terceiro parágrafo, no último parágrafo, no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo. Perceba, o examinador do SESP, ele faz você voltar diversas vezes ao longo da leitura para o seu texto. Por isso é importante que você faça o seguinte mecanismo. Você viu que eu citei 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 parágrafos nessa nossa construção. Vamos começar pela letra A. Você vai ter de ir ao texto. Isso é inegociável. Vamos lá. No último parágrafo, o termo isso faz referência à formação continuada dos operadores do direito, mencionada posteriormente. Há um erro aqui, isso daqui já está claro. Por que, Marcelo? Porque pronomes escritos com SS são pronomes anafóricos, não são catafóricos. Mas, de toda forma, nós vamos voltar ao texto para que você perceba isso aqui. O que é que eu quero? Último parágrafo, o termo isso, ele diz que se refere à formação continuada. Vamos ver? Vou passar contigo aqui, ó, tá? Último parágrafo, o termo isso. Vou até apagar. Vamos lá. Tá bem aqui, ó. Isso. Vamos ao texto. É crucial estabelecer políticas públicas que incentivem a inovação, mas que também delimitem o campo de atuação da IA. Isso requer a colaboração. O que é que requer a colaboração? Esse estabelecimento de políticas públicas, que vai delimitar a utilização do campo da IA. Ok, então isso faz referência ao estabelecimento de políticas públicas, ok, que incentivem a inovação. Vamos lá. Ele diz que o isso faz referência à formação continuada, nada a ver. Nada a ver, riscou errado a letra A. B. Terceiro parágrafo, a forma esta tem função catafórica, pois, note, pronuncia uma informação apresentada posteriormente no texto. Primeiramente, pronome escrito com ST pode ser anafórico ou catafórico. Lembra que eu falei contigo que ele cita essa palavra aqui? Lembra o que era catafórico? Catafórico é o que antecipa, pois pronuncia uma informação apresentada posteriormente. O que é antecipar? É falar o que ainda será citado. Até aqui está tudo certo. Vamos ver só se de fato isso acontece. Se o esta faz uma espécie de antecipação. Ok? Vamos lá para o texto? Terceiro parágrafo. Ó, terceiro parágrafo. Marca texto. Cadê o esta? Vamos lá, vamos achar rapidão aqui. Ó, esta lei. Esta lei. Vamos fazer a leitura do período. A partir daqui, ó. A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, é um exemplo de como as questões de privacidade e proteção de dados são cruciais quando se fala de IA, especialmente no setor público. Esta lei... Opa, não. Calma. Esse esta faz a retomada, ó, de LGPD. Esta lei, ou seja, a LGPD, assegura que o tratamento de dados pessoais seja realizado com respeito à liberdade e à privacidade. Então, esta, na verdade, ele não antecipa. No nosso texto, ele retoma. Olha lá comigo, ó. Então, tá errado o que ele afirma na letra B. Vamos na C. No último parágrafo, o que ele fala? O termo que é crucial estabelecer políticas públicas que incentivem a inovação, mas que também delimitem o campo de IA. Retoma em suas duas ocorrências, o segundo que está aqui, ó, a expressão políticas públicas. Como é que eu sei disso, Marcelo? Ora, se é um elemento de retomada, ele é um elemento anafórico. O que é anafórico é pronome relativo. Em outras palavras, ele está falando que este que e este que são pronomes relativos. Será? Como é que eu faço? Substituo por o qual a qual, suas variações. Vamos lá. É crucial estabelecer políticas públicas, nesse caso, como retomar as políticas públicas, as quais incentivem a inovação, mas as quais também delimitem o campo de atuação. Opa, tá bonito o que ele afirma na letra C. Ambas são utilizações como relativos. Então, a letra C é o nosso gabarito aqui, ó. Vamos na D. D diz: no primeiro parágrafo, o segmento dessa tecnologia retoma a expressão era digital. Vamos ver? Primeiro parágrafo dessa tecnologia. Vou apagar. Vamos lá. A era digital transformou diversos aspectos da vida cotidiana e a inteligência artificial surge como uma dessas
um dos pilares dessa nova era. Com exceção da IA no setor público, desafios regulamentatórios significativos emergem. A implementação dessa tecnologia, que tecnologia? A IA, né? A implementação dessa tecnologia, ou seja, da inteligência artificial, pode potencializar serviços públicos. Vamos lá? Volta comigo. Ele diz que faz referência à era digital. Está errado, que ele afirma na letra D. Letra E. No segundo parágrafo, o termo ela desafia noções tradicionais, o segmento retoma linguagem natural e robótica. Segundo parágrafo, o termo ela, ele diz que retoma linguagem natural e robótica. Vamos lá? Bora. Segundo parágrafo, aqui está. Veja que o examinador te faz voltar ao texto. Nós estamos aqui investindo um pouco de tempo. Por quê? Porque é necessário, né? Onde é que está o ela? Tá bem aqui, ó. Para que você entenda a retomada. Vamos lá. O desafio inicial de regular a IA no setor público reside na compreensão dos fundamentos tecnológicos, sua interligação com o arcabouço jurídico. Sendo um campo multifacetado, a IA abrange desde aprendizado de máquina até o processamento de linguagem natural e robótica. Por sua vez, ela, ou melhor, por sua natureza, ela desafia noções tradicionais. Ela tem a IA, ó. A menção aqui é a inteligência artificial. Ele diz lá na nossa sentença letra E que faz referência a quem? A linguagem natural e robótica. Não. Aqui a referência é a inteligência artificial. Então, está errado que está na letra E. Gabarito letra C. Quarta questão e quinta questão. Vamos lá na 4. Em relação aos aspectos linguísticos, assinale a alternativa correta. Vamos aqui. De novo, a utilização de elementos de retomada, referenciação. Ok. No trecho, o que torna imperativo um novo olhar, ele diz, o vocábulo imperativo pode ser substituído sem prejuízo das ideias por obrigatório. Perfeito o que ele cita aqui na questão de número 4. Já é a letra A o nosso gabarito. Imperativo é o mesmo que obrigatório. Morreu Maria Preá. B. O trecho. Cadê o marca-texto? Foi. No trecho, a implementação dessa tecnologia pode potencializar serviços públicos. A substituição de pode potencializar por potencializará preserva os sentidos e a correção gramatical. Bom, a correção gramatical, ela é sim preservada, mas o sentido não. Uma coisa é eu dizer para você, olha, isso pode potencializar. Quando eu falo que pode potencializar, isso é uma possibilidade. Agora, quando eu afirmo que potencializará, é uma certeza. Veja, o sentido muda. Vamos lá para a letra C. O trecho. Com respeito à liberdade e à privacidade. Ele diz, poderia ser reescrito, mantendo-se a correção, ou melhor, a coerência e a correção gramatical, respeitando a liberdade e a privacidade. Toma muito cuidado. Por quê? Porque se eu tiver o nome, a expressão respeito, é respeito a algo. Então existe, de fato, é um uso de crase, a preposição, que quando unida à preposição de liberdade, forma a com crase. Da mesma forma, e a privacidade, é respeito a algo, a privacidade, mais o a de a privacidade, a mais a com crase, certo? Aqui o uso está correto. Se a minha palavra, o meu termo, for o substantivo, for o nome, respeito, há a regência da preposição a, por isso o uso da crase. Agora, se eu estiver diante do gerúndio do verbo respeitar, como é o caso de respeitando, eu não vou não é respeitando a algo, não. É respeitando algo, respeitando a liberdade, sem crase, e respeitando a privacidade, sem crase. Tudo bem? Então tá errada a letra C. Toma muito cuidado, ok? É respeito a algo, mas é respeitando algo. Show? Se for o substantivo, a regência da preposição, respeito a algo. Se for o nosso gerúndio, NDO, aqui no nosso verbo, né? O nosso gerúndio relacionado ao verbo, não há regência da preposição. Toma cuidado com isso. D nos diz assim, no trecho, isso requer a colaboração entre legisladores, tecnólogos e especialistas em ética. Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam mantidos se substituísse a preposição entre por D. Vamos lá? Bora. Quando eu falo para você, isso requer a colaboração entre legisladores, tecnólogos e especialistas. O que é que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que os três vão sentar aqui, e eles vão se comunicar, não é verdade? Eles vão gerir ali entre si aquela tomada de decisão. É isso que eu estou dizendo, é entre eles. Ok, eu sei que não são só três, né? Pode ser que tenha mais de um legislador, até porque o uso do plural não diz isso. Mais de um tecnólogo, mais de um especialista, tudo bem?
Ok. Quando eu falo entre, são eles, vão sentar e vão conversar, vão se comunicar. Agora, quando eu falo de, a expressão muda o sentido. Porque quando eu digo, ó, a colaboração de legisladores, de tecnólogos e de especialistas, eles não necessariamente vão trabalhar em harmonia, vão trabalhar em conjunto. Eles só vão estar presentes para colaborar. Percebe? Então, uma coisa, olha para mim. Uma coisa é eu dizer assim, ó, é uma colaboração entre eles. Tudo bem? Melhor, uma colaboração entre legisladores, entre tecnólogos, entre especialistas. Então, eles vão se comunicar entre si. Tudo bem? Ó, entre legisladores, comunicadores, tecnólogos, especialistas. Entre si. Ok? Ok. Agora, se eu digo de, uma colaboração de legisladores, de tecnólogos e de especialistas, o sentido muda, certo? A associação, ela muda. É como se eles estivessem, deles, por si só, de legisladores, de tecnólogos e especialistas, ou de legisladores e tecnólogos e especialistas, entre si, tudo bem? Não mais dentro do seu conglomerado, ok? Então, a sentença, ela muda. Requer colaboração entre legisladores, tecnólogos e especialistas, nos seus ali respectivos lugares, né, entre si, ok? Ou, se eu mudar por de, requer colaboração de legisladores, tecnólogos e especialistas. Ou seja, vou trazer cada um, mas não necessariamente vão trabalhar em conjunto. Percebeu? Ok, vamos lá. Por fim, letra E diz, a expressão, ou melhor, a supressão da vírgula no segmento, sendo um campo multifacetado, vírgula, a IA abrange, preservaria a correção gramatical sem alteração de sentido. Não. Isso aqui não preserva a correção gramatical. Por quê? Porque eu estou tratando aqui, ó, sendo um campo multifacetado de uma oração subordinada, neste caso causal, que está reduzida de gerúndio. Sendo um campo multifacetado, por ser um campo multifacetado, a IA abrange. É uma oração subordinada adverbial causal que é reduzida de gerúndio. Eu não posso fazer a retirada aí dessa vírgula, tudo bem? Gabarito letra A. 5, nossa última questão diz. Vamos lá. Assinale a opção em que a proposta de reescrita apresentada para o período está correta. É crucial estabelecer políticas públicas que incentivem a inovação, mas que também delimitem o campo de atuação da IA. Ok. Quero uma reescrita para isso aqui. Lembra que eu te falei sobre a reescritura? Aqui está uma questão. Letra A. O estabelecimento de políticas públicas que incentivem a inovação é crucial para que também. Calma aí. Para que também não. É crucial. É crucial, segundo o nosso texto, estabelecer políticas públicas que incentivem a inovação, mas também delimitem o campo de atuação. Ele não faz só isso. Ele também delimita o campo de atuação. Aqui é para quê? A finalidade. É diferente. Ó. Uma coisa é estabelecer políticas que incentivam a inovação e também delimite o campo de atuação. Percebeu? É uma coisa e outra. Quando ele diz o estabelecimento de políticas públicas que incentivam a inovação é crucial para que delimitem o campo de atuação, é como se as políticas de inovação fizessem surgir a delimitação do campo de atuação, certo? É como se isso aqui fizesse surgir a delimitação e não é isso que o texto original nos prediz. Vamos na B. É crucial que se estabeleçam políticas públicas que incentivem a inovação. Perfeito, tudo ok, tanto do ponto de vista da correção gramatical, quanto do ponto de vista do sentido. É crucial que se estabeleçam políticas públicas que incentivam a inovação. Mas que também, ok, delimitem o campo de atuação. Ora, gabarito letra B. Se estabeleçam políticas públicas que incentivam a inovação, mas também delimitem. Eu tenho aqui uma adição. E quem é que vai fazer isso? As políticas públicas, ok? Letra C. Incentivar a inovação e delimitar o campo de atuação da IA são cruciais para estabelecer políticas públicas. Calma aí, calma aí, calma aí. Não. A escrita aqui se perdeu, né? Há aqui uma totalidade de problema nessa nossa análise. Primeiro, incentivar a inovação e delimitar o campo de atuação da IA é crucial. É crucial para estabelecer políticas públicas, tudo bem? E o sentido é totalmente diferente. No sentido original eu tenho, é crucial estabelecer políticas públicas. Na reescrita, incentivar a inovação e delimitar
para estabelecer, incentivar a inovação e delimitar o campo de atuação da IA são cruciais. Não. Mudou totalmente o sentido. O que é crucial? Estabelecer políticas públicas, certo? Ele inverte aqui, ok? É necessário se estabelecer políticas públicas e não incentivar a inovação. Incentivar a inovação surge posteriormente. Com o quê? Com as políticas públicas, né? D. É crucial estabelecer políticas públicas que incentivam a inovação. Aqui, como é um subjuntivo, deveria ser incentivem, né? Que incentivem. É crucial estabelecer políticas públicas que incentivem a inovação, mas delimitem também o campo de atuação da IA. Tá errado, ele mudou também ali, muda o sentido também na nossa construção, tá? Mas que também delimitem, ó, aqui também há outro erro, estou dentro de um subjuntivo, olha o uso do que aí, presente do subjuntivo tem que ser delimitem e não delimitam. Estabelecer políticas públicas é crucial para que incentivem a inovação, mas também para que delimitem o campo de atuação da IA. Tudo errado aqui também, problema de construção. Estabelecer políticas públicas é crucial. Lá, é crucial estabelecer políticas públicas. Tudo certo até aqui. Aí ele diz, para que incentivem a inovação. Veja, não são políticas para incentivar a inovação. Elas incentivam, que incentivem a inovação, certo? Há aqui uma oração subordinada à adjetiva, neste caso sem pontuação, portanto, restritiva. Tranquilo? Gabarito letra B de bravo. Olha para mim. Bom, assim chegamos ao término deste nosso encontro. Espero que este momento tenha sido proveitoso para você, que você leve daqui pontos especiais para a sua prova. Volte, revise os aspectos que aqui foram colocados, faça muitas questões. O bom de trabalhar com a Banca CESP é porque existe um arcabouço de questões muito amplo sobre o qual aí você pode se debruçar. Um abraço no coração, que o Senhor Jesus e sua infinita graça abençoe a sua vida. Até mais. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!